Bom, chegou a hora de iniciar a parte clínica com o tema Princípios Básicos de como otimizar o resultado com Lavian. E para abordar esse tema, queria convidar o Dr. Matheus Rodrigues, que é doutor e mestre em Medicina Estética e Tecnologias Médicas pela EBS na Espanha e associado ao Departamento de Dermatologia da Universidade do Estado de Mato Grosso. Seja bem-vindo. Boa noite, queridos. Tudo bem? Primeiro, agradecer a gentil apresentação do Dr. Fabiano e agradecer também ao convite da MedSystems para estar aqui falando de um tema tão importante e, por algumas vezes, negligenciados. Na verdade, nós não vamos só desvendar os parâmetros do Lavian, nós vamos principalmente falar sobre os princípios básicos do laser de Thulium 1927. No entanto, eu sei que muitos de vocês viajaram até aqui a São Paulo, saíram das suas casas, e aí você se depara, antes da aula dos protocolos clínicos, com alguém que vai falar sobre princípios básicos do laser. Mais uma vez, aquela conversa de potência, duração, alguns torcem o nariz. Mas, na verdade, essa aula vai te dar um fundamento muito interessante para que você passe a pensar fora da caixa e usar nos seus protocolos. Mas, como eu sei que muitos torcem o nariz para falar sobre os princípios básicos de laser, hoje a aula não vai ser sobre isso. Na verdade, nós vamos falar sobre como escolher e como dirigir um carro. E para preparar essa aula, eu dava uma olhada no Google sobre qual era o melhor carro do mundo, e eu descobri que era esse aqui. Um carro belíssimo, talvez o sonho de consumo de alguns de vocês, e eu parei para pensar se esse é o carro dos meus sonhos, ou se esse, na verdade, é o melhor carro para mim. Vou contar uma coisa pessoal para vocês. Eu trabalho aqui em São Paulo, mas também trabalho e moro lá no interior de Mato Grosso, numa cidade chamada Cáceres. E eu e a doutora Bárbara, que depois vai falar um pouco para vocês sobre melasma, nós adoramos ir a um pesqueiro, tem lá, mas para chegar a esse pesqueiro, a gente enfrenta essa estrada. Então, será que esse melhor carro do mundo, na verdade, é o melhor carro para mim? Certamente ele não vai conseguir chegar lá. E todos os dias nós nos perguntamos e somos bombardeados com a melhor tecnologia para isso, a melhor tecnologia para aquilo. Na verdade, o que nós precisamos, e aqui os que estão já decidiram isso, é a tecnologia mais versátil, que consegue te levar a diferentes lugares. E para isso nós escolhemos um laser que tem como um cromóforo-alvo a água, ou seja, ele consegue atingir de forma não seletiva as principais células na camada superficial da pele que tem água, sendo elas o queratinócito epidérmico, o melanócito, o fibroblasto um pouco mais superior na derme. E essa região superficial da pele, por ter alta absorção, consegue tratar alguns danos superficiais. Além disso, nós conseguimos tratar de forma não seletiva essas células. Existe uma sinalização biológica que consegue estimular fatores de crescimento, como, por exemplo, o TGF-beta, que estimula a produção de colágeno. Quer algo mais versátil do que isso? A possibilidade de estimular colágeno e tratar de forma não seletiva o pigmento. Mas nós estamos falando sobre carro e não sobre laser hoje. Então, como dirigir um carro? Imagine que você acabou de comprar um carro versátil, mas você nunca andou de carro, você nunca dirigiu e se depara de frente com uma tela, com um visor como esse. Será que eu preciso conhecer todos os botões, todos os pedais, para que cada um deles serve? Será que eu tenho que saber só o nome? É interessante, sim, que nós conheçamos um pouco mais de cada um desses botões, dos pedais. Mas por quê? Veio um manual, Matheus. Eu tenho um manual que diz o seguinte: se eu solto a embreagem levemente e aperto o acelerador, eu saio do lugar. Mas será que esse conceito básico de soltar a embreagem levemente e apertar o acelerador é suficiente para nós trilharmos todas essas estradas? Será que você consegue subir a rampa mais íngreme do mundo com esses conceitos básicos? Então, hoje, na verdade, nós vamos aprender a operar o Lavian com autonomia e segurança, porque a gente vai desvendar essa telinha aqui. Nós vamos desvendar cada um deles e entender como que a combinação desses diferentes parâmetros impacta clinicamente, isso principalmente será visto com os meus colegas, mas histologicamente, de uma forma mais descontraída e vista aqui comigo. Brevemente, alguns conceitos. Quando nós falamos de duração, é o tempo em que aquele feixe de laser vai ser irradiado sobre a pele. E sempre que nós pensarmos em duração, dada uma determinada potência, eu gostaria que você associasse isso com energia. Então, a energia é esse parâmetrozinho que fica marcado aqui em cima, e nós vamos correlacionar ele hoje principalmente com a duração. E lembrar que quanto mais eu aumento a duração do meu laser, mais eu aumento a duração do meu feixe, mais dissipação de calor eu tenho. Isso independente da potência, pensando apenas em duração.
Partindo agora para a potência, sempre que nós pensarmos em potência, a gente vai associar com o tempo. O quão rápido eu consigo entregar aquela energia para um tecido. Tá? Então, a quantidade de energia liberada por unidade de tempo. Maiores potências, você consegue entregar aquela energia num tempo menor. É o mesmo princípio, por exemplo, do Discovery Picos, que trabalha numa potência altíssima para entregar muito rápido a energia no tecido. Em seguida, a distância. A distância é um conceito extremamente importante, porque nós trabalhamos com laser que faz fototermólise fracionada. A gente vai conversar um pouco sobre o que isso significa e como isso é importante para nós, mas, por hora, a distância é literalmente a distância entre cada um dos feixes. E quanto mais eu aumento essa distância, mais área saudável, mais área não lesada, eu mantenho em volta. E nós vamos correlacionar ela com esse outro conceitinho que fica aqui em cima, a densidade de tratamento, ou seja, o quanto de energia que eu entreguei por área, no caso do nosso laser, por centímetro quadrado. E o overlap, a sobreposição, em geral eu percebo que a gente usa pouco essa função, a gente acaba sobrepondo manualmente mesmo, mas se você aumentar o overlap para 2, você consegue que o laser dispare uma vez, entregue esses parâmetros e em seguida dispare novamente, sobrepondo os mesmos parâmetros. Então, vamos pensar em princípios de tratamento. Como que funciona? Eu falei para vocês de fototermólise seletiva. O que nós observamos aqui é que essa irradiação fracionada, ou seja, um raio de laser, uma área não tratada em volta, um raio de laser, uma área não tratada em volta, vai atingir de forma não seletiva as principais células que estão na epiderme e na derme superior, estimulando a regeneração após e a eliminação daquele pigmento, daquelas células que foram lesionadas naquela região. Em alguns dias, forma-se um debris necrótico que é eliminado, superficializado, que é aquela casquinha, aquele áspero que nós percebemos na pele quando nós fazemos o Lavian. E aqui, por último, ele coloca para nós o estímulo de neocolagênese pela regeneração, principalmente da região epidérmica, que vai tratar poros, linhas finas e etc. Ou seja, nós temos a possibilidade de remoção de pigmento, pensando principalmente em camada basal, em tecido superficial, e neocolagênese. Será que com a mesma configuração, com o mesmo padrão do laser, nós conseguimos tratar pigmento e neocolagênese ao mesmo tempo? Ou é necessário combinar de forma diferente cada um desses parâmetros para que nós atinjamos ou a neocolagênese ou a eliminação do pigmento? E para responder essa pergunta, eu gosto sempre de lembrar que a gente pode, com o Lavian, entregar a mesma energia, porém com formas diferentes, com durações diferentes e com potências diferentes. E eu pergunto para vocês, será que a entrega de energia com potências e durações diferentes é a mesma? O impacto disso no tecido é o mesmo? Para responder essa pergunta, esse interessante estudo utilizou porcos novinhos, especificamente a camada mais fina, porque diversos estudos mostraram a semelhança entre a pele do porco, dos porcos novos especificamente, com a pele do rosto, e testou os diferentes parâmetros do Lavian especificamente. Isso aqui não foi feito com outro laser de túlio, e sim com o Lavian, para avaliar o impacto histológico disso. Agora, pensando nos efeitos do nível de energia trabalhando em baixos níveis de potência, como que isso impacta na pele? Aqui eu mantive 5 de potência e foi aumentando a duração. Nós sabemos que a duração aumenta a irradiação de calor, mas vamos ver como que isso se comporta aqui. Primeiro, em largura epidérmica. Deixa eu voltar aqui. Ótimo. A largura epidérmica, ao longo do aumento da energia, no aumento da duração, foi aumentando com um valor significativo. Se a gente observar a fenda dermoepidérmica formada nessa primeira imagem e nessa segunda, há uma fenda dermoepidérmica muito maior. Então, pensando aqui em aumento de duração, eu farei isso em baixas potências quando eu quero atingir especificamente a camada basal ou condições superficiais de epiderme. Então, principalmente naqueles pacientes naquelas lesões que não são termossensíveis. Um grande exemplo disso são as melanoses de mãos e etc. Em seguida, trabalhando agora em altos níveis de energia, em altos níveis de potência, mantendo 10 de potência, se eu aumento a duração do pulso, o que acontece? Nós observamos que a largura epidérmica do dano não se aumentou, ela se manteve. Ou seja, trabalhando em altos níveis de potência, nós conseguimos fazer um trabalho, um tratamento, um dano mais focal e aprofundando o quanto de derme foi acometida. Vocês observem aqui que no primeiro a profundidade dérmica acometida foi de 33, com uma duração de 1000, e aqui no último nós temos uma profundidade dérmica de 176, um valor significativamente maior do que o primeiro.
Alguns insights que a gente pensa sobre isso. Trabalhando em baixos níveis de potência, se nós aumentamos a energia, se nós aumentamos a duração de pulso, por isso que eu pedi para vocês associarem esses dois, nós conseguimos aumentar a largura das mudanças epidérmicas, ou seja, e principalmente camada basal. Essa é uma estratégia útil para aumentar a ação do laser sobre discromias não termosensíveis. Aumentar a duração aqui no paciente, por exemplo, com melasma, não é uma estratégia interessante, porque apesar de eu alargar a camada epidérmica acometida, eu libero uma energia muito grande, eu tenho um efeito térmico importante. Mas nas melanoses, por exemplo, em pacientes com fotótipos intermediários, que você não pode trabalhar com a potência tão alta, essa parece ser uma estratégia útil. Agora, em tratamentos com altos níveis de potência, o aumento da duração da energia, o aumento da duração do pulso, aumenta a profundidade dérmica afetada. Ou seja, isso é uma estratégia útil para estímulo de neocolagênese e uma preservação maior de tecido saudável, principalmente na epiderme. E também, preservando esse tecido superficial, eu aumento meu tempo de recuperação. Vale lembrar que o Lavian, pelo comprimento de onda dele, ele mantém o extrato córneo íntegro, ele mantém o extrato córneo intacto, que nos dá muita segurança também em relação a esse tempo de recuperação do paciente. Agora, vendo sobre os níveis de potência nas alterações dérmicas e epidérmicas. A gente vai testar aqui diferentes níveis de potência, mantendo o mesmo nível de energia. É aquilo que eu disse, nós conseguimos entregar diferentes energias com potências diferentes e de formas diferentes. Aquela imagem que eu havia mostrado para vocês, uma potência de 5, uma duração de 2.000, ou uma potência de 10 e uma duração de 1.000. Se nós avaliarmos largura epidérmica, profundidade dérmica acometida, aqui não há diferença estatisticamente significativa. No entanto, se eu tenho uma duração de 2.000 microsegundos, é óbvio que eu vou entregar mais calor para aquela região. Então, trabalhar em uma potência um pouco maior, com uma duração menor, pode ser uma estratégia útil quando eu não quero fornecer tanto calor para aquele tecido. Agora, em níveis intermediários de energia, mantendo aqui 15 de energia, eu consigo não mudar a largura epidérmica, e isso é muito interessante no estímulo de colágeno que o Lavian consegue fazer, porque ele consegue fazer um estímulo de colágeno focal, mantendo muito da epiderme viável. E aqui nós tivemos um aprofundamento do dano dérmico sem mexer na largura epidérmica. E o mais curioso para mim é trabalhar em altos níveis de potência. Não tão curioso quando a gente pensa em alguns princípios da física. A largura epidérmica foi, na verdade, diminuída e a profundidade dérmica foi aumentada. É incrível como nós conseguimos focalizar e tratar com essas configurações especificamente a neocolagênese, mantendo camada basal, mantendo a epiderme viável. Alguns insights que a gente tira sobre isso, o que eu já repeti várias vezes. A energia com o Lavian pode ser entregue de formas diferentes. E uma entrega mais rápida de energia, ou seja, com altos níveis de potência, minimizam os efeitos epidérmicos do laser e maximizam os seus efeitos, epidérmicos e maximizam os seus efeitos dérmicos. E nós podemos, obviamente, potencializar a profundidade dérmica tratada se nós aumentarmos a potência e mantermos a mesma energia. E um pitfall, uma armadilha, é não considerar os efeitos dessa preservação epidérmica. Nesse estudo, nós estamos vendo uma lâmina de 1 dia após o laser. Nós não sabemos especificamente como que essa epiderme vai se comportar nos próximos dias. Há, obviamente, relato de outros lasers cujo cromóforo seja água, que nos dá segurança nisso. Mas, para que essa pergunta seja respondida, para que essa armadilha seja sanada, alguns estudos ainda são necessários de condução. E o empilhamento, né? Eu disse para vocês que existe aquela função de empilhar, mas nós costumamos empilhar os disparos, passando várias vezes, sobrepondo no paciente, até que nós alcancemos o endpoint de deixar o paciente vermelhinho. O paciente quer sair da clínica vermelho, mas nós vamos pensar hoje se é realmente necessário esperar e visualizar algum endpoint. Pensando principalmente aqui no empilhamento. Empilhamento em baixos níveis de energia. Se eu disparo e sobreponho, eu consigo tanto aumentar a largura epidérmica, como também a profundidade dérmica acometida. Isso aqui é uma estratégia muito legal. Obviamente, eu entrego o dobro de calor, ou seja, não é uma estratégia útil para tratar lesões termosensíveis, mas é uma estratégia útil quando eu quero tratar condições dérmicas e epidérmicas ao mesmo tempo. Um grande exemplo disso é as cicatrizes de acne, que eu preciso de estímulo de colágeno, mas eu tenho hiperpigmentação pós-inflamatória, eu tenho condições que precisam também ser tratadas ali na camada basal. Então, essa sobreposição parece ser uma estratégia útil nesses casos. Agora, em altos níveis de energia, eu aumento tanto a profundidade dérmica, como também a epidérmica acometida.
Perdão, a gente aumenta a largura epidérmica sem aprofundar a derme. Deem uma olhada, principalmente aqui, na região do estrato córneo. A gente fala muito que o Lavian preserva o estrato córneo, mas isso depende da forma com que você o aplica. O estrato córneo nessa região está completamente diferente dessa região. Aqui eu consegui danificar muito mais epiderme e muito menos derme. O que nós fazemos, em geral, nos casos de rejuvenescimento? A gente coloca lá 10 de potência, 800, 900 de duração e vai sobrepondo em cima do paciente. Na verdade, essa sobreposição para estímulo de colágeno não é útil. Aqui você só consegue aumentar a largura epidérmica cometida quando você sobrepõe esses pulsos e não aprofunda o dano dérmico. Você não consegue estimular mais colágeno quando você sobrepõe trabalhando em altas energias. Os insights são basicamente esses que eu disse para vocês. Quando o alvo do tratamento é neocolagênese, é mais útil você entregar essa energia aumentando a potência, com uma duração menor, ao invés de realizar sobreposições. Tá? E as sobreposições utilizadas em altos níveis de potência e de energia aumentam o risco de hiperpigmentação pós-inflamatória e outras discromias, porque eu diminuo o tecido intacto, o tecido saudável ali em volta. Eu falei para vocês sobre o endpoint, por quê? O endpoint clínico seu, na verdade, é o parâmetro que você definiu. Não existe um endpoint claro quando o cromóforo é água. Poxa, mas eu sempre ouvi falar que o endpoint é o eritema, que o endpoint é o edema, eu estava esperando que você falasse que era. Na verdade, um parâmetro bem definido é muito melhor do que a visualização de qualquer eritema, de qualquer edema na região que você está tratando o seu paciente. Então, o foco nosso, durante o tratamento com Lavian, é a definição de um parâmetro correto para atingir a profundidade e a largura que você precisa na pele e prevenir complicações e prevenir danos teciduais. As sobreposições de pulsos destacados devem ser evitadas. A gente viu o porquê. E cuidar muito também com o resfriamento correto da área para evitar essas lesões térmicas. E qual seria uma estratégia útil para que nós utilizássemos níveis maiores de potências em pacientes com fotótipos mais altos ou pacientes com risco de hiperpigmentação pós-inflamatória? Aqui entra o conceito de fototermólise fracionada e não fototermólise seletiva. Se nós observarmos na evolução dessas lâminas, e aqui não é o Lavian, mas é um laser semelhante, nós observamos que aqui o tecido lesionado, aqui a área saudável em volta, eu não sei se vai dar para ver tão bem, mas nós temos células de defesa migrando para cá e ajudando a um reparo tecidual que em 7 dias está quase totalmente restabelecido. Ou seja, se você quer prevenir qualquer complicação, aumenta a distância dos seus feixes. Deixe áreas saudáveis em volta para que essas células, para que o tecido se regenere com mais velocidade. E eu falei para vocês que nós íamos aprender a dirigir. E quando você aprende para que funciona o pedal, para que funciona aquele negócio, aquele botão, você consegue chegar lá no pesqueiro de Mato Grosso, você consegue chegar na praia, você consegue chegar na neve, subir até a rampa mais alta do mundo. E quando você conhece, quando nós desvendamos essa tela, nós conseguimos tratar hiperpigmentação pós-inflamatória, melasma, rejuvenescimento, seringoma e todas as outras indicações que os meus colegas que vão me suceder aqui vão falar para vocês. Queridos, muito obrigado, tenham um excelente evento. Matheus, fica por aqui, que vai ter uma sessão agora de perguntas e respostas. Teremos 7 minutos, se puder sentar aqui. Tem microfones espalhados por aí, tá? Então, façam perguntas, por favor. Mas só eu? Alguém tem a ajuda dos universitários aqui? Brincadeira. Quando ninguém pergunta, ou foi muito bom e todo mundo entendeu tudo, ou foi um terror e ninguém entendeu nada a ponto de não conseguir perguntar. Então, eu gostaria que alguém perguntasse alguma coisa para dizer que foi o meu termo. Vamos citar aí. Rafael, alguma pergunta aí? Oi, pessoal. Obrigado. Tudo bom? Sou Sabrina, de São José dos Campos. Cadê você, Sabrina? Estou aqui. Deixa eu te ver. Aqui. Perfeito. Estudei com o Fabiano na Santa Casa, mas não lembra de mim, não. Lembro sim, Lembra? claro. Então, gostei muito da apresentação. Eu queria só que você falasse um pouquinho, quando a gente escolhe entre o modo contínuo e aquele de energia, que eu esqueci o nome. O estaqueado, certo. Então, na verdade, depende muito do que você quer. Quando eu penso em rejuvenescimento, eu acho que tratar o stack pontual é muito mais interessante.
Quando a gente faz o BB Glow, que a gente quer uma lesão superficial, epidérmica, que eu sei que eu não vou entregar muita energia, não vou entregar muito calor, vale a pena você fazer o modo contínuo. Então, aquele paciente que vem para o BB Glow, utilize o modo contínuo. Vem para o BB Laser, use o modo contínuo. Eu costumo fazer, nos pacientes que vêm para rejuvenescimento, stack pontual em cima de todas as linhas que eu quero estimular colágeno. Se fotótipo 1, 2 e 3, uso 10 de potência, 1000 de duração, chego até às vezes 1200 nos pacientes que tenho mais segurança para tratar, mas fazendo stack pontual e depois eu passo por cima da área não tratada. Tá? Da área não tratada. Eu não sobreponho, depois que eu fiz o stack pontual, que eu vejo quase um frost ali, eu não sobreponho naquela região. Tá? Então, mas eu acredito que, certamente, quem vai me suceder aqui pode pensar e fazer de forma diferente. Para as áreas onde eu não quero um tratamento focal e pontual, eu utilizo o contínuo, para fazer uma leve ablação. Uma leve ablação não, para fazer uma leve lesão. Mas em áreas pontuais específicas, melasma, como por exemplo, eu tenho muito medo de sobrepor. Eu prefiro tratar com stack pontual, com baixas potências, com baixa duração, principalmente baixa duração, do que ficar sobrepondo, que quando você sobrepõe, você não tem tanto controle de quanto de energia você entregou ali naquele tecido. Me respondido? Obrigado. Mais alguém? Alarcão, Luciana Lourenço. Lá no fundo. Oi, querido, parabéns. Oi, doutora. Obrigado. Realmente trouxe algumas coisas novas para a gente. Admito que eu não uso energias tão altas. Eu não sei vocês aqui, mas eu particularmente não uso energias tão altas. Mas vou começar a usar, hein? Olha, Med System que me aguarde. Mas, doutora, um parêntese, eu deveria ter comentado isso para não estimular a usar durações e energias tão altas. O trabalho foi feito em porcos. E por mais que a gente veja uma semelhança histológica muito grande, a gente tem que considerar que eles fizeram um estudo para realmente mostrar grau de diferença. Então, se você trabalha, eu vou colocar 500, 550, 600, eventualmente eles não encontrariam uma diferença estatisticamente significativa para que a gente entendesse o conceito. Então, eu penso que eles extrapolaram nas energias para trazer o conceito dessas alterações para nós. Eu também nunca usei 2000 no rejuvenescimento. Não, mas foi muito legal o conceito. Muito obrigada. Eu acho que vai acrescentar para todo mundo esse novo conceito, de verdade. Mas eu queria saber um pouquinho de você sobre o corpo, sobre o envelhecimento do corpo, em relação a essas energias. No corpo? Então, o que acontece? Eu costumo trabalhar com energias mais altas no corpo, apesar da recomendação padrão ser de utilizar energias mais baixas. Por quê? A gente, em geral, trabalha em áreas de fibrose, como, por exemplo, cicatrizes. Né? Tem muitos pacientes que vêm para nós encaminhados do cirurgião plástico para tratar a cicatriz, que aumentou um pouco de fibrose. Então, a resistência natural desses tecidos é um pouco maior. Eu tenho um tecido ali que não tem tanta água. Então, eu acho que nessas situações específicas de fibroses, de cicatrizes, vale a pena aumentar um pouco a energia, aumentar um pouco a potência, principalmente, para entregar aquilo um pouco mais fundo, para estímulo de colágeno, principalmente. Obrigada, E a senhora, o que a senhora faz? Eu quero te ouvir também. Eu vou contar depois no bloco ali adiante, gente. Ah, perfeito. Pelo andar da hora, tá? Última pergunta da Fabiola. Então, por esse trabalho, a gente trabalha, então, por exemplo, assim, você teve lá 505, tá? Que é um modo mais BB Laser mesmo, BB Glow. Então, raciocínio, aumentou de 500 para 600, mas manteve o 5, na verdade, você está aumentando um pouquinho a área de dissipação na largura. Ali. Na largura, na camada basal e epiderme. Epiderme. Perfeito. Daí, na verdade, se você for manter a mesma velocidade ali, você é como se estivesse aumentando uma sobreposição, porque você aumentou ali, você vai aumentar na largura. Daí, se você quiser aumentar na profundidade, não necessariamente, daí, às vezes, a gente aumentava já de 500 para 600 e aumentava junto a potência. Na verdade, você pode ficar na mesma, só aumentar a potência. Só aumentar a potência e levar muito em conta essa questão da duração com o fotótipo do seu paciente. Sim. E com risco de hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, você pode sim, quando a gente vê que a gente aumenta os dois, você vai fazendo um tratamento mais focal. Se você aumentar muito a potência e muita energia, na verdade, você para de lesionar tanto a epiderme e começa a lesionar mais derme.
né? Mas sempre pensar no quanto de calor você está colocando naquele tecido. Mas se o alvo é mais profundidade e você não pode ofertar tanta duração de energia, vale a pena você aumentar a potência e diminuir a duração. Que o pulso vem mais rápido, dissipando menos calor na região e indo um pouco mais fundo. A maior limitação para mim desse estudo era testar, por exemplo, potências altas, colocar 10 de potências, com durações mais baixas, e ver se isso realmente vai repercutir em aprofundar o dano sem mexer na epiderme. Ou se a duração for baixa e a potência é muito baixa, ou a potência alta e a duração baixa, você não vai conseguir chegar, por exemplo, na camada mais superior da derme. Então, eu acho que essa é uma grande limitação, é uma pergunta que fica, estimula os colegas aí a fazerem um estudo como esse e a gente pensar nessas respostas. Matheus, obrigado.